Boa noite, nossos vereadores, o povo aqui presente. Hoje a plateia é pequena, mas eu acredito que deve ter algumas pessoas hoje nos ouvindo, né? Que muita gente me perguntou, eu disse que a sessão era hoje e ia ser transmitida. Essas anteriores não foram transmitidas porque o rapaz estava viajando. Eu vou passar a palavra para o secretário da casa para ele ler a última pauta do dia e não que Deus declara a sessão aberta. A ata da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Catarina de Piauí, exercício 2026. Ao dia 30 de abril de 2026, às 9 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, número 477, centro, presidente vereadores Antônio Renato Fausto Neto, Larissa Henrique do Nascimento Silva, subpresidenta vereadora Ângela Maria Machado de Andrade Matheus. Respeito do dia. Não constatando o código mental, pretende para presentear, depois de lhe aprovar será assinado pelos vereadores presentes. Pauta do dia. Propositura número 1. Verba ao projeto de lei, está na pauta, mas não vai ser votado, porque o prefeito acabou o projeto. 2. O projeto de lei número 030/26 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a normatização de verbas de caráter indenizatório da Câmara Municipal de Santa Catarina de Piauí e de outras providências. Número 3. O projeto de lei número 04/2026 do Poder Executivo, que abre o orçamento vigente de crédito adicional especial e de outras providências. Número 4. Projeto de lei número 05 de 2026, também do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder ao aumento do percentual limite para a abertura de crédito adicional suplementar do Orçamento Geral do Município. Número 5. O projeto de decreto número 01 de 2026, do vereador Caio Menezes Costa, que concede o título de cidadão São João Fronteiriço a quem indica e a todas as providências. No caso, seria o senhor Padre Henrique. E número 6, requerimento número 01 de 2026, da vereadora Antônio Renato Fausto Neto, que requer a construção de um auditório municipal na sede da cidade. Gente, eu voto primeiro no projeto da verba e depois cada um faz sua fala, ou cada um faz sua fala e depois eu voto. Primeiro, né? Eu vou votar projeto, hoje só vai ser apresentado só um. É o projeto da verba utilizatória. Ela tem que ser votada primeiro e segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Eu vou me abster da votação. Vou votar na segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Vou me abster da votação. Então, o projeto ele foi aprovado. Realmente só o vereador Cláudio se absteve, né? E a nossa colega Camila, que ela não chegou ainda. Foi com maioria, foi aprovado com maioria. Vou passar a palavra para a nossa colega Clécia. Né? Pois então, nossa colega Claído, nossa colega Larissa, nossa colega Renata, nosso colega Domar, nosso colega Babé, nosso colega Clécia, nosso colega Sandra. Pode? Boa noite, senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos que estão em casa, todos que se fazem presente aqui na nossa sessão, não é isso? Bom, senhores, hoje eu trago aqui para a apreciação dos senhores um projeto de decreto legislativo, onde concede o título de cidadão São João Fronteirense ao Padre Henrique. Senhores, o Padre Henrique, ele veio aqui para São João no ano de 1991 e ficou até o ano de 1996. O Padre Henrique veio aqui trazido por Padre Leonardo. Na verdade, o Padre Henrique era o braço direito do Padre Leonardo naquele período, é isso? E o Padre Henrique, ele teve uma grande influência e foi um grande nome aqui na nossa região naquela época. Quero lembrar aos senhores aqui também que no ano de 1994 foi feita aqui a emancipação política. O Padre Henrique participou ativamente com o Padre Leonardo e assim, por essa razão,
eu estou apresentando esse projeto de decreto legislativo, onde concede esse título de cidadão de São João Fronteiriço ao Padre Henrique, por esses serviços prestados à nossa cidade. O Padre Henrique, juntamente com o Padre Notário, participaram da criação da nossa cidade, que hoje é São João da Fronteira. Então, por essa razão, a gente apresenta essa homenagem a ele. Quero lembrar aqui os senhores também, e para quem nos acompanha, que o Padre Henrique ainda tem laços aqui em São João da Fronteira. De vez em quando vem aqui nos Canel e na Aroeira. Então ele continua visitando e sendo bem ativo na nossa cidade. Ele tem muito conhecido aqui. Então, por essa razão, eu apresento para que os senhores possam apreciar, para que seja votado esse tipo de cidadão São João Fronteiriço que eu Padre. E, senhores, eu trago aqui hoje também, mas eu peguei uma briga por uma só. Trago aqui para os senhores também, na verdade, só para os senhores ficarem cientes, que essa semana eu encaminhei para o DENIT um ofício solicitando para que seja rebaixado a lombada ali de frente ao posto fiscal. Como vocês viram aí, lembram daquele acidente que teve bem recente ali agora, que a causa daquele acidente se agravou por conta do quebra-mola, por conta da lombada que é muito alta. Então, eu encaminhei esse ofício para o DENIT, solicitando que venha uma equipe avaliar para que seja feito o rebaixamento daquele quebra-mola ali, que seja feito o rebaixamento daquela lombada. Então, só deixando para os senhores cientes que eu estou fazendo, se Deus quiser, próxima semana, estou indo a Teresina, já foi enviado esse ofício ao DENIT, próxima semana eu vou entregar pessoalmente também. E, senhores, eu também não poderia deixar de falar, já falando naquele acidente que teve ali, né, no posto fiscal, eu também não poderia deixar de falar aqui também, senhores, da forma como o motorista foi socorrido naquele momento. Todos viram aí as imagens que viram nas redes sociais ali, o motorista sendo socorrido, são os papelões ali, sendo colocado em uma calçaria do caminhonete. Então, assim, não é a primeira vez que isso acontece, a falta de ambulância no momento da necessidade. Então aqui eu quero deixar mais uma vez aqui o meu alerta, para que de repente uma situação daquela, uma falta de socorro, não aconteça novamente. Todos sabem que no momento de um acidente, o socorro imediato pode decidir se a vítima vai sobreviver ou não, certo? Então fica o meu alerta aqui, fica até a minha indignação pela forma como que o motorista ali foi socorrido, não é isso? Todos viram aí a forma como foi, faltou ambulância no momento ali, para que seja feito esse socorro adequado. Mas é isso, senhor presidente. Qualquer coisa eu peço a palavra aqui novamente. Boa noite a todos, boa noite, presidente, aos nossos colegas vereadores, boa noite a quem está aqui presente e quem nos assiste. Eu quero agradecer a Deus por mais uma noite aqui. Quero também dizer que sou a favor da fala do vereador Caíto, né? Porque a gente sabe que saúde é o mais importante. Eu quero também manifestar o meu apoio ao requerimento da vereadora Renata, de solicitar a construção de um auditório municipal. Isso trata-se de uma iniciativa de grande relevância para o desenvolvimento cultural, educacional e social também de nossa cidade. É reconhecer que a nossa população merece um espaço digno para se reunir, aprender e celebrar. Por enquanto, meus salários são só essas necessidades. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a tudo que se encontra aqui na casa, boa noite para esposa, vereador Arnaldo, ex-vereador Antônio Carlos, que se encontra presente, ex-vereador Pacozinho, nosso amigo Léo Medeiros ali, nosso amigo Pelos, nosso amigo doutor e pela vereadora Clécia, e um boa noite especial a todos que nos assistem, nos acompanham hoje, voltando pela rede social, um boa noite especial. Agradecer a Deus, né, mais um dia de trabalho por essa casa do povo, né? E gostaria de começar a minha fala, senhora presidente, falando a respeito de um acontecido que aconteceu no Colégio de Santa Rosa. Não sei se os nossos colegas vereadores têm conhecimento sobre este acontecimento, né? Sobre uma detetização que teve na escola, né? A detetização foi feita no final de semana, né? A escola ficou fechada durante o final de semana, teve um feriado, e hoje retornou às aulas. E acabou que os alunos se sentiram mal através dessa detetização, um veneno muito forte aplicado, devido às salas agora estarem forradas, né?
E gostaria de deixar aqui o alerta, né, para que tenham mais cuidado, né, porque a gente está se tratando de crianças, funcionários da escola, né, crianças desde 9 horas da manhã passaram mal lá na escola e a escola vai se encerrar às 2 horas da tarde. Né. Eu acho isso aí uma falta de respeito, né, com os alunos, com os funcionários da escola. Né. Muitas mães revoltadas, recebi muitas notificações de mãe ontem a respeito desse acontecido, né, na escola de Santa Rosa. E a gente não pode colocar em risco a vida, né, dos alunos, dos profissionais da educação que lá se encontram, né, das pessoas que chegam até o colégio, né, que tenham mais cuidado quando for fazer essa detetização na escola. A gente sabe que a recomendação do Ministério Público, todas as escolas sejam detetizadas, né, a gente entende isso, mas né, foi detetizado no final de semana, era para ter sido aberto, antes de começar as aulas, ter sido lavada a sala, ter feito uma higienização antes que os alunos chegassem até a escola, né? Porque é uma coisa, gente, que eu sou alérgica, né? Esse veneno, sempre quando o Arnaldo passa lá em casa, eu tenho que ir para o hospital, né? Eu fico mesmo envenenada. E aí a gente não sabe, às vezes é uma criança, um adolescente, às vezes tem um problema e não sabe que tem, né? Aí inala um veneno desse daí e pode causar complicações sérias, né? E aí eu gostaria aqui de deixar aqui o alerta, né, aos profissionais. Eu sei que foi assim, muito rápido, aconteceu de uma forma rápida, mas com a próxima situação que tenham mais cuidado, porque a gente está se tratando de vidas, né, de alunos, de profissionais, né. E gostaria também de falar, pedir aqui para o prefeito, vereador Lamar, a respeito do uso das estradas, né. Recebi muitas solicitações do pessoal do interior, né, pedindo os rostos, região aqui de Santa Rosa, da Pavona aqui, todos os interiores, né, e a gente sabe que nesse período do inverno, né, o mato sempre chega mais rápido, né, devido ao período, e aí eu gostaria que você levasse até o prefeito e fizesse a solicitação do rosto das estradas, né, para ficar até melhor para as pessoas trafegar, né, porque quando as estradas estão fechadas, é perigoso, né, às vezes acontece um acidente, ou qualquer coisa do tipo, né? E aí a gente pede que a gente é solicitado pela população e o nosso papel é trazer, né, para casa, pedir, solicitar ao executivo que faça, né, o trabalho no município. E também gostaria de pedir também, por meio do prefeito, uma solicitação lá do seu Zé Nilson, lá da Mata das Pedras, acho que você conhece o Zé Nilson, né, o tipo de Joaquim, ele falou que lá na casa dele, devido às fortes chuvas, né, tem um riacho próximo, passa a casa dele, a gente está cavando, esse cara está entrando lá para a casa dele, aí, se possível, que o prefeito colocasse lá umas carradas de pissarra lá onde está cavando, né, para que fosse melhorasse o problema, né. Aí a gente traz aqui essa solicitação que você levasse até o prefeito, para que a gente colocasse essas carradas de pissarra lá, para que seja resolvido o problema lá do seu Zé Nilson. A respeito também sobre a iluminação do povoado do campo, né, eu recebi 2 notificações de 2 pessoas lá, que o rapaz esteve lá colocando iluminação em alguns lugares e faltou outros, né? E aí desfilando no escuro, né, e interior, aí pediu que a gente fizesse a solicitação para que seja colocada a iluminaçãozinha pública lá na porta, né? Tendo em vista que todo mundo paga a sua taxazinha de iluminação e é direito cobrar e ter, né, a iluminação. Aí eu gostaria que o prefeito levasse também essa solicitação do prefeito, né? Mandasse lá fazer a iluminação do povoado do campo, as casas que estão faltando. E gostaria aqui também de falar, né, o vereador vai falar a respeito do quebra-mola ali, viu, vereador? Louvar a sua iniciativa, eu acho que é de grande importância aquele quebra-mola, eu acho que é fora dos padrões, de todos os padrões. Eu nunca tinha visto um quebra-mola tão mal como aquele, né? Aí, quem tem conhecimento, né, tudo bem, mas muitas pessoas de fora que vêm, que estão viajando nesse período de chuva, às vezes quando freia, já freia em cima, né? E aí a gente viu um acidente, né, que aconteceu lá com o rapaz. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia maior, porque foi de um lado, se tivesse sido daquele outro lado que tinha as barracas, a tragédia tinha sido maior, né? Graças a Deus que Deus não permitiu que isso acontecesse, né? E aí, aproveitando aqui a fala dos quebra-mola, gostaria também de pedir aqui do prefeito, até o prefeito, que fizesse a sinalização dos quebra-molas da cidade, que fizesse a pintura, né? Teve um evento
corrida aí, o colega vereador também até participou, né? Recebi algumas solicitações de alguns amigos que vieram de fora, que chegaram até se acidentar no quebra-mola, porque não, realmente, com o decorrer do tempo, a pintura do quebra-mola se desfaz, né? Quem vem de fora realmente, nós que somos da cidade, nós temos mais ou menos conhecimento, mas quem vem de fora, né, às vezes não conhece. E aí algumas pessoas se acidentaram, caíram, né? E aí é importante que a nossa cidade seja sinalizada justamente tanto para nós aqui da nossa cidade, como para quem os nossos visitantes, né? Que chegue, né? Que esteja bem sinalizado e possa usufruir da nossa cidade. E aí, por último, eu gostaria de falar aqui a respeito do meu requerimento, né? Que eu fiz dessa casa, o requerimento sobre um auditório municipal aqui para o nosso município. Eu acho que é um requerimento de extrema importância. Desde já gostaria de pedir aqui a colaboração dos novos colegas vereadores aqui, né? E a colaboração também do prefeito, né? Eu acho que a nossa cidade já está crescendo e merece já um espaço, né? Tendo em vista que todos os eventos que tem aqui na cidade é aqui na Câmara, né? E a Casa do Povo já está pequena, né? Para os eventos aqui do município, eu acho que um auditório seria bem viável, né? Para a cidade, para nós usufruir, para as pessoas que vêm aqui de fora da palestra, né? Para as conferências, enfim, que seja um local que sirva para todos, né? Tanto para nós, para quem vem de fora. Eu acho que em toda cidade já tem um auditório. Eu acho que é de suma importância a gente ter, né, esse auditório aqui. Gostaria de pedir aqui a colaboração dos nossos colegas vereadores, né, para que a gente está voltando esses requerimentos, que o prefeito possa estar acatando. E reforçar aqui, vereador Mário, a respeito da sua fala a respeito da questão da saúde, né? Essa semana passada também eu tive um acontecimento, né? Uma criança, essa criança até faleceu, né? Eu mandei mensagem para o secretário e até hoje nunca tive uma resposta, né? Se falava muito dos secretários anteriores aí, mas eu fiquei assim mesmo decepcionada, né? Porque pode dar uma resposta, ou de sim ou de não, né? Mandei a mensagem, nunca me disseram que estava na reunião, mas a reunião termina, né? Depois, pelo menos uma satisfação para a gente, né? Aí a pergunta é, se trata um vereador dessa forma, imagina uma pessoa, né? Mas aí eu entrei em contato com a Tiara, do hospital, fui muito bem acolhida, muito bem recebida por ela, né? E gostaria de agradecer que ela realmente resolveu o problema, né, no momento, né? Mas eu acho que isso aí é uma falha do secretário. Inclusive, o colega vereador do PS, eu andei muito interior e muita gente falando, eu tenho saudade da Anacélia, porque a Anacélia, ela poderia não resolver o problema, mas pelo menos uma satisfação ela dá. Uma resposta, que é o que a população realmente espera, uma resposta de sim ou de não. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Agora, se deixar a pessoa no ar, eu acho que é uma falta de respeito, né? E aí, a respeito sobre a questão dos acidentes no município também, né? Eu acho que tem que ter um estudo, se no hospital tem carro que não está funcionando, que o prefeito faça o leilão, ver esses carros, com produtos novos, a população usufruir, né? E que realmente deixe uma ambulância de plantão para na hora que tiver os acidentes, que seja socorrida. A gente sabe que a importância do transporte adequado no momento de um acidente é fundamental, salva vidas. A forma como um acidentado é levado pode salvar a sua vida, né? Pode salvar a sua vida. Então a gente deixa aqui, reforça, não é uma crítica à gestão, é uma crítica construtiva. A gente está aqui a ajudar a gestão a construir algo melhor para a população, né? É uma reivindicação da população, como o vereador Blair falou, não é a primeira vez que acontece. Eu acho que já está na hora de estudar uma forma melhor para ser atendido essas questões de acidente. Sempre que já teve outra gestão, não estou dizendo que isso aconteceu só nessa gestão, mas que vem acontecendo diariamente, né? Agora, mas a gente deixa aqui a nossa alerta, né? A gente pede, né, a ajuda para que isso seja solucionado, que não venha mais acontecer, porque a gente sabe
que acidente é uma coisa que no piscar de olho acontece, ninguém prevê, né? A gente sabe que a gente não prevê, às vezes a gente acontece, de os carros na hora não está no município, está fazendo outras diligências, mas eu acho que tinha que ter um carro reservado. Aconteceu um acidente, a ambulância está ali, vamos socorrer o transporte, porque, né, até mesmo para a própria gestão, porque aí fica, o pessoal filma, vai para a rede social e vídeo rede social anda, né? Vai para outra cidade, o pessoal critica, às vezes não sabe a realidade do município, às vezes critica, às vezes até sem merecer, né? Mas se pudesse ser evitado, seria melhor, né? Aí as minhas palavras no momento hoje só são essas, que eu falei no rádio, na sessão passada não teve sessão. Eu gostaria de deixar meu boa noite a todos. E se eu precisar de mais alguma coisa, eu peço a fala, senhor presidente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras. Boa noite ao público aqui presente. Hoje a casa aqui com 3 ex-vereadores, ex-vereador Arnaldo, ex-vereador Antônio Carlos, ex-vereador Capol. E uma boa noite especial aqui nosso amigo Toninho Shoa, que está nos apoiando nas gravações. Boa noite aqui nosso amigo Eduardo Chimenez, aqui o filho da Clécia Carne Assada, o Léo Medeiros, o amigo ali que veio com o Chico Padé, o Telos e as demais pessoas que nos assistiram pelas redes sociais. Para começar a minha fala, a respeito das solicitações do nosso colega vereador Paí, concordo plenamente com você a respeito do quebra-mola da BR-222. Até eu já tinha comentado com o Valézinho, esse mesmo assunto também é relevante, até tivemos essa ideia parecida, mas não concluímos. Você teve a iniciativa, parabéns, estamos de acordo com você sobre aquele quebra-mola muito alto mesmo, se puder rebaixar, é bem viável. Em relação ao tipo de cidadania desse padre Henrique, que você está trazendo aqui na casa, eu não posso falar muito, nem vou manifestar muito, porque eu não conhecia esse padre. Acho que quando eu cheguei aqui, pela data que você falou aí, não é da minha época que eu estive aqui, eu não cheguei a conhecer. E depois que eu moro aqui em São João da Fronteira, não tive nenhum vínculo com ele, não cheguei nem a ver ele, não vejo ele atuante pelo município aqui assim, repetidamente. Então, acho que é uma pessoa que se atestou bastante assim do município. Ele pode dar alguns viajados aqui só de passagem mesmo para pegar um mel, como eu não vejo ele ativo no município no momento. Assim, andando bastante com frequência no município. Então, sobre esse assunto, eu vou me abster, não vou me manifestar. E as demais ideias estão de acordo. Sobre a nossa colega Renata, a respeito do seu requerimento, até na hora que eu vi o grupo dos vereadores, eu cheguei já até a conversar com o prefeito sobre isso, ele explicando que esse investimento é um investimento não muito barato, porque, como você sabe, eu gosto de fazer as coisas no padrão que seja para ficar para sempre, que seja bem feito. E tendo em vista que a gente está com umas obras grandiosas aí na frente, e umas coisas mais de urgência também gritando por socorro, como aquela enchente ali daquela rua da BR, que as pessoas relativamente, na hora que chove, ali é um caos total. Então ele já está também estudando um caso para aquela ter ali, para o próximo ano não estar se repetindo, como também a construção da rodoviária, que já está sendo licitada para imediato começar, então é uma obra de um valor muito alto, bem posto, aí para estar assim, em cima da outra, pedir agora para o governador, talvez não seja bem viável. Aí a gente, devido a essas coisas, termina explicando tudinho, passo a passo como é que funciona, não vou dizer que é uma coisa de grande importância que você está pedindo aí. Não que talvez não seja bem rápido agora. Sim, vereador, mas assim, nós podemos colocar o requerimento, mas eu não espero, realmente não espero que seja acabado agora, porque eu sei que o município tem outras prioridades. Então, a prioridade é acabar o que realmente a população está precisando mais. Futuramente, se o prefeito veja com bons olhos do requerimento, para que consiga alguma verba, eu sei que vou ter até um modelo, para ficar no modelo que está ali, realmente precisa de uma verba bem alta. Pois Aí só mesmo a ideia mesmo que eu quis trazer para cá. O demais a respeito da questão dos quebra-mola que você falou também, a cultura dos quebra-mola, já tinha até conversado com ele, isso é bem viável também, concordo plenamente. E nos demais assuntos, todos são ótimos, a gente sabe. E também aqui quero deixar meus pedidos também, e quero adiantar, colega Renato, que a sua solicitação aqui, como do rosto das estradas, iluminação pública e as demais que você já indicou aí, serão levadas até ele. Que o
a informação passa lá, tudo certinho, aí fica ao critério deles, como você sabe. A minha parte eu faço. Como também eu aqui quero também solicitar minhas demandas, fazer meus requisitos aqui, minhas solicitações, verbalmente aqui. Como, por exemplo, a questão da iluminação pública, que até o nosso colega falou aqui. Eu também estou, presidente, com várias demandas de iluminação pública, estou sentindo um pouco de falha na iluminação pública. Eu tenho um bocado de demanda do interior, que as pessoas ficam cobrando para a gente, vereador, e cobram na prefeitura. Inclusive, botam o nome das pessoas lá que pedem, vou lá, faço aquela bichinha direitinho, tiro foto, inclusive, e não está sendo cumprido, não está sendo atendido. Então, já falei várias vezes com o Marco, não sei o que está acontecendo, essa semana até vou voltar a falar com ele, porque a iluminação pública realmente não está andando, está parado. Às vezes é falta de carro, quando tem carro, às vezes falta de material, às vezes falta de profissional, quando tem o profissional não tem o carro, quando tem o carro não tem o material, e é uma perda danada. Então, essa replicação é a replicação minha, eu aqui como vereador de base, mas também levando essa replicação na questão da iluminação pública, fatos reais que está a passos lentos. Nós sabemos que estamos num período chuvoso, no mês de abril, queima muita lâmpada, aquele problema todo. Então, eu gostaria que tivesse uma ajudadezinha, mas um pouco de critério para a iluminação pública. Também porque o pessoal paga e fica cobrando com o direito da gente, a gente fica só empurrando para frente e o negócio não anda. E aí é muito ruim você estar amanhecer o dia com cobrança no seu celular, anoitecer com cobrança no seu celular, e você repassando as cobranças e não ver o êxito. Em relação à iluminação pública, eu quero outra assim pertinente aqui. É a questão dos quebra-mola, como você falou, Renato, eu já falei com ele disse que vai imediatamente providenciar, e no momento são só essas minhas palavras. Se depois da sessão em tocar algum assunto, eu voltaria a pedir a palavra novamente. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos, senhor presidente, boa noite aos colegas, boa noite a todos que estão com a gente aqui, os ex-vereadores aqui, o Arnaldo, o Toninho, o Pacofinho, o doutor Chimete aqui, o Flávio também, e o meu amigo Telson acompanhou, da Olha deles, todos vocês sejam bem-vindos aqui e participar dessa sessão. Quero agradecer a Deus por este momento, e o que eu quero falar sobre o quebra-mola foi viável que você falou, esse organismo, tinha comentado sobre o assunto que esse quebra-mola é muito alto, que estava acontecendo isso aí. E aí eles estudaram uma maneira melhor de sinalização, para a gente consegue melhorar mais a situação que São João da Fronteira, como Alto Alegre também. Eu cheguei a pedir ao prefeito Marco, e levou até um ofício ao DENIT sobre os 3 quebra-mola que eu tinha pedido ao Alto Alegre. Aí, quando foi feito o pedido lá do Dr. Ribamar, que é o DENIT, eles comentaram que já tinha naquela parte para pedir o quebra-mola, e só era viável só mas eu já estou correndo atrás aí para a gente precisar de 3 quebra-mola em Alto Alegre, porque a situação fica muito distante de um para o outro, daqui na velocidade dos carros e acontecendo acidentes, né? E a gente já fez um ofício correndo atrás desse quebra-mola. Isso é uma coisa que eu fui correndo atrás. Sobre o assunto, no caso eu tinha falado até sobre uma vez a Vitória, não falei particular mesmo, sobre a Vitória, prefeito. Ele tinha me comentado e disse que futuramente vai colocar ali ao secretário, né, para poder ver se conseguia resolver esse problema. Mas não tem nenhum. Isso aí é importante. Né? Outro ponto também que falou, até polêmico a gente falar, que às vezes a pessoa pode não entender o que eu quero explicar. Sobre as ambulâncias. É tão muito complexo essa situação das ambulâncias, porque assim, nós temos 3 ambulâncias aqui na nossa região aqui, para nós ter um socorro aqui, nós teríamos que rodar aqui 70 quilômetros. 70 quilômetros, geralmente gasta 3 horas para ir a Piripiri e voltar. Nesse período, chegar uma pessoa do médico aqui tem que mandar a segunda, né? A segunda e a vez do Alto Alegre não tem movimento, né? Eu espero que Deus vai iluminar que está chegando aí o SAMU, né? O SAMU é para fornecer essa parte de urgência de trauma de parte de acidente, né? Porque o acidente
O certo é a gente ter uma ambulância esperando um acidente. O SAMU vai esperar. Mas é uma coisa surpresa, né? A gente não está esperando um acidente. A gente não está esperando, pode acontecer 3 acidentes no dia e vai passar 10 anos sem acontecer um acidente. Aí você imagina, nós que temos filho, você imagina que tem uma ambulância lá no hospital aqui no Pai Local, tem uma ambulância encostada, aí você chega com o seu filho passando mal lá, muito danado aqui, e aí a pessoa, o diretor que estiver lá diz assim, não, essa ambulância não pode, está esperando um acidente acontecer, o acidente acontecer e não pode levar. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui vai arrumar um barraco mais do que aconteceu, com certeza. E aí, isso que é a realidade. E sobre o tempo, em todo local tem tempo. A gente quer que adiante isso aqui, nós queremos que salve vida. Mas em todo local, se você tiver um acidente numa capital, ela vai ter de 15 a 20 minutos para chegar ao SAMU. Tem um trânsito, tem uma coisa, tem outra, isso aí tem que ver. E a gente também tem que prestar atenção quando vai atender o paciente, porque muitas vezes é orientado a mexer, que pode acontecer o pior. Né? Isso aí tem que prestar atenção. Né? No caso aconteceu, estava presente, mas eu vi uma postagem nas redes sociais sobre um caso que aconteceu com um acidente que teve, que foi colocado numa SW4 do meu amigo Johnny, e que ele pegou a enfermeira, pegou a maca, pegou tudo e levou até o acidentado, e lá ele deitou o banco, uma SW4, ela faz efeito quase uma ambulância. E eles levaram com os enfermeiros, acompanhando, levaram até Piripiri. E a gente veio esse atendimento, e teve muita crítica na época, mas não foi colocado no porta-mala, foi colocado dentro de uma caminhonete grande, deu para levar. Inclusive, essa última agora eu não posso afirmar não, mas a primeira, por atrás de 20 minutos, o rapaz chegou na ambulância, mas já tinha socorrido o Júnior, que estava inclusive lá no hospital, na hora que pediram socorro. E essa outra aqui eu não sei, mas o que a gente quer é que ela não aconteça, a gente quer que tenha uma ambulância, a gente quer que isso que seja bom. E não vamos esperar que Deus abençoe e que logo chegue esse SAMU, porque o SAMU ele é criado para atender esses casos de urgência. Inclusive, virar todas vezes pode ter problema, porque assim, às vezes o menino está com problema de dor de barriga, uma coisa aí, pede para buscar o SAMU. O SAMU não, o SAMU vai ficar estacionado esperando um acidente mais grave. E é isso aí que nós vamos ter que ver, isso aí todo o SAMU, porque ele é nacional, né? A única palavra é essa e só retificando aqui, concluindo a minha fala, é que eu fui solicitado várias vezes para o pessoal da Barra, o evangelista, quer deixar registrado aqui a questão da condição dos quebra-mola ali também, lá em frente ao evangelista. Tendo em vista ali que é um ponto de aluno, fica uma turma de alunos ali esperando o ônibus escolar, e que o Guisando tem muita criança pequena ali, que é a casa do voador do lado das estradas, o menino fica brincando de bicicleta, correndo de um lado para o outro, e a mulherzinha lá pediu incansavelmente que fosse construído os quebra-mola. Já falei também com o prefeito, pessoalmente, a questão desses quebra-mola. Ele me garantiu que vai construir 2 quebra-mola ali, e estou só relatando aqui para ficar registrado, para o pessoal que fez também da região lá saber que já está sendo solicitado esses quebra-mola, e que logo de imediato será construído esses quebra-mola na Barra, lá em frente ao seu evangelista e o Lisandro ali. Só para deixar relatado aqui. Muito obrigado. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite quem está em casa e está assistindo. Com certeza o público de casa já estava sentindo falta, né? Mas a gente também sente falta de vocês aqui prestigiando, né? Primeiramente, quero deixar aqui registrado a nossa adequação do plenário, né? Não sei se vocês perceberam, mas ali tem um telão que futuramente estaremos parametrados de tecnologia aqui, né? Equiparando nossa Câmara juntamente com as demais, né? E isso é bom, é sinal de mudanças de pensamento, né? De evolução. Deixar aqui também registrado a Semana de Conscientização do Autismo, né? Que ocorreu semana passada, né?
E assim, falar sobre a importância realmente desse tema, né, de ser trabalhado. Inclusive, parabenizar a escola, que foi quem tomou a frente, né, se sensibilizou com essa conscientização. É um tema que não diz respeito somente à educação, não diz respeito somente à saúde, não diz respeito somente à assistência social, e aos pais ativos. É um tema que diz respeito a todo mundo, né? Nós, sociedades, porque nós precisamos respeitar, né, os limites das pessoas, né? Não só das pessoas que têm alguma atipia, né, alguma neurodivergência, mas a gente precisa aprender a respeitar os outros, né? E esse tema ser abordado socialmente, ele é muito relevante, porque a gente vai construindo uma sociedade mais igualitária, né? Mais consciente sobre o tema. Quero também aqui deixar registrado sobre a questão da solicitação do título de cidadania, né? Do vereador Raíssa. Em uma sessão, nós tínhamos combinado aqui de ser realizado no final do ano, né, uma sessão solene com todos esses títulos, né? Então, assim, se cada vereador, na última sessão, colocasse seus nomes, a gente aprovaria. Cada vereador teria, por exemplo, uma quantidade. Na penúltima, assim. É um por ano? Pronto. Então, cada vereador teria a oportunidade de indicar uma pessoa para ser homenageada, né? E aí a gente colocaria só uma votação só, porque não iria ficar, né, essas questões de títulos de cidadania, como é que eu digo? Aqui no plenário, né, em todas as sessões. Deixar registrado aqui também, muito foi falado sobre a questão da ambulância, né? Realmente, o socorro foi um ato, né, falho, não ter havido um transporte adequado, né? Mas, assim, eu quero enfatizar também que nessa gestão já foram conseguidas 2 ambulâncias, né? E isso a gente tem que também mostrar, né? Porque antes a gente trabalhava com ambulâncias quebradas. Tem ambulâncias quebradas? Tem, porque realmente, devido ao fluxo, à demanda, a gente não consegue, né, ficar com todos os carros em dias, né? Mas, assim, já foram adquiridas, né, 2 ambulâncias, uma que foi entregue nos primeiros 100 dias de mandato e outra que foi entregue no início do aniversário da cidade, né? Lógico, não vai atender toda a demanda da população, até mesmo porque nós somos um município que a gente só tem saúde básica, né? Nós só temos atenção básica. Então, tudo que é de alta complexidade, né, de solicitação de exames que é de alta complexidade, de imagem, consultas especializadas, urgência e emergência, tudo é para fora. Então, isso demanda também transportes, né? E como já vem falado aqui, a quilometragem não é uma quilometragem que favorece, né, nossa cidade. Infelizmente, é um pouco longe. E a gente sabe que realmente tem essa questão do tempo de espera no atendimento. E a ambulância, ela fica na cidade aguardando o paciente, né? A liberação, a avaliação do paciente para poder retornar. Ela simplesmente não pode deixar o paciente lá e aí retornar para cá, né? Eu sei que não justifica a ausência, né, da ambulância no ato do acidente,
mas é realmente só enfatizar essa questão, né? Já foram adquiridas, e assim, quando a gente está fora da situação, a gente tem outros olhos. Quando a gente está dentro, a gente já muda totalmente a nossa perspectiva de visão. Como eu já estive ali dentro, adotado, trabalhando, passando por essas situações, né, realmente de você precisar encaminhar um paciente e não ter nenhum carro disponível, você já tem outra visão. Porque não só depende realmente só dos profissionais, né? É realmente uma rede, né? É uma rede envolvida. E assim, a gente também, quando o SAMU precisar, quando o SAMU chegar, né, que o município ganhou a implementação do SAMU, a gente vai precisar de muita conscientização para a população entender que o SAMU é só para urgências e emergências. A ambulância aqui, ela termina sendo flexibilizada também para outras situações, né? Alguma situação, às vezes, o paciente tem uma consulta em piripiri, termina sendo utilizada, né? Mas a ambulância do SAMU era somente para casos de urgência e emergências, traumas, né? Uma pessoa com AVC, né? Uma pessoa infartando. Então, assim, vai ser preciso trabalhar toda essa conscientização, não só da população, né? Mas também dos novos vereadores, de toda a sociedade em si, né? Mas concordo, né, nobre vereador Clairton, com você em relação a algumas falas, né, relacionadas à forma, né, à ausência da ambulância, mas quero enfatizar sobre essa questão também da acessibilidade do prefeito, de estar buscando melhorias, né? Como a questão realmente dessas duas ambulâncias adquiridas e da implementação do SAMU. Por enquanto, minhas palavras são essas, se no decorrer eu precisar, solicito. Boa noite ao presidente dessa casa, boa noite aos novos colegas vereadores, aos que aqui se encontram e boa noite aos que nos acompanham nas redes sociais. Quero iniciar minha fala falando sobre o projeto da vereadora Renata. Quer dizer que é importante e tudo que for a favor do município, for de importância para o município, eu sempre serei a favor. Eu também, vereadora Renata, não poderia deixar também de fazer a sua fala sobre a questão dos secretários. Eu também aqui peço também que os secretários também, quando a gente liga, se a gente manda mensagem, a gente tem resposta. Eu não ligo e não mando mensagem para ninguém se eu não estou precisando. Então, assim como ela falou, se faz isso com os vereadores, né, demais. Não são todos. Também quero agradecer a Tiara, porque todas as vezes, até pelas madrugadas que eu preciso dela, ela sempre me atende. E obrigado também por você ter citado na minha irmã, poderia não ter sempre resolver tudo, mas fazia tudo o que podia e até às vezes o que não podia, né? E eu também quero deixar também aqui para o novo vereador Clairton e falar sobre até o que a vereadora Camila falou, deixamos tudo para pergunta, até então, porque eu também tenho 3 pessoas também para trazer e eu queria ficar essa coisa mais simbólica, né? E outra coisa que eu queria trazer aqui para casa hoje, que até foge um pouquinho mais só sobre o meu trabalho, que eu já recebi várias críticas. E eu quero deixar bem claro aqui que por onde eu passo, as pessoas conhecem o meu trabalho, as pessoas sabem da minha atuação, eu fico todos os finais de semana, até encontro alguns novos vereadores, almoçamos juntos, atuo muito nos interiores, juntamente, até brinco com o meu Cássio de Bala, que é o meu vice-prefeito Carnaçada, somos 2 ali juntos. Minha política com ele é uma política sincera, é uma política, sempre fala, minha política é olho no olho, é uma política com respeito, com competência, com coerência,
com o coração aberto para atender e escutar toda a população. E é isso que eu venho fazer com ele, todo final de semana. E é isso que eu tenho que falar. Se eu precisar novamente, eu peço a fala. Boa noite, ao presidente e os demais vereadores e vereadoras, o público aqui presente, os 3 ex-vereadores, Arnaldo, André Carlos, Pavol e os demais que estão aqui. Meu boa noite também para o Eduardo, é o filho da vereadora Grécia. Dizer que gostei muito da sua fala, né, e que eu sou a favor do seu requerimento, também do Clair, do Padre Henrique. Conheci muito bem ele, ele atuava aqui, um excelente padre, uma pessoa muito dedicada pela população. E agradecer a Deus por mais um trabalho aqui nesta casa, agradecer o inverno, que está maravilhoso, né? Sim. Dizer que fiquei também feliz com a notícia de São Boa aqui para a nossa cidade. E com fé em Deus as coisas vão se encaixando e vai dar tudo certo. E um bom final de semana para todos. E muito obrigada. Mas é como a nossa colega Camila falou, vai ter muita dor de cabeça, porque realmente o SAMU é só para as horas que ela está falando. Vai muita gente, tipo assim, aí tem aqui 10 pessoas, vamos supor, tem 4 pessoas para ir para a e fazer uma consulta. Vai ter que o SAMU não pode. Não pode, só é essa situação, essa duas situações que a colega citou. Isso aí também, quando o SAMU chegar, vai ter muita dor de cabeça. Vou ligar, vereadora Renata, o SAMU estava lá, eu não fui porque não tinha carro. Mas o SAMU estava lá, o SAMU não é para isso. Mas o povo vai ter que se conscientizar, né? O SAMU não é para isso aí. Então, assim, gente, o Marco está tentando, eu vejo o empenho dele. Ele quer tentar, tipo assim, deixar que cada prefeito que passou aqui deixou seu legado, né? Todos deixaram. E o Marco quer deixar dentro do Marco, corre atrás das coisas. Uma pessoa que corre atrás, chama-se Marco, porque eu ouvi tudo ele veio. Ele tem boas intenções. Só que você vê que não é essas coisas. Olha, eu acho que vocês viram o ano passado, como foi que o Marco trabalhou. O Marco trabalhou 2025, como esse ano agora. Tipo assim, vamos supor, lá na casa do Arnaldo são 3 pessoas. Aí o Arnaldo chega para a Renata, vamos acochar aqui, que um mês, 4 pessoas vão almoçar e vai merendar. Não vai doer no bolso, não? Vai doer no bolso. E eu não sei como foi que o Marco fez aquela mágica. Porque todo mundo sabe, todo mundo, vereador, todo mundo sabe que a gente volta no orçamento para o próximo ano. O orçamento é para o próximo ano. Tudo bem, já está o tempo integral. Mas quando entrou, não tinha recurso, porque a gestão passada também não sabia que existia isso. Ele não tinha notado, ele tinha notado no orçamento. E ele trabalhou para não foi muita coragem. O SAMU é separado do hospital. Né? O Tianguá veio, o SAMU é lá fora do hospital. A emergência, quem quiser ligar para o SAMU atende. Vai vincular a emergência, leva para o hospital. Funciona assim. Não é deixar o SAMU no hospital, tá impedindo com nós. Mas a gente pode falar um pouquinho, né? Nós vamos falar, sabe também vai falar uma coisa? Aí começa a sessão. Hoje a sessão está cumprida, né? Senhores, vocês viram que agora há poucos dias teve a eleição do Conselho Tutelar, né? Quero só aqui fazer um agradecimento a todos que saíram da sua casa para votar, para exercer seu papel de cidadão. E quero fazer um agradecimento também muito especial a todos da comissão que fizeram parte, da comissão, para que a eleição pudesse acontecer.
E um agradecimento a todas as comissões, os fiscais, a todo mundo que atuou ali na eleição. Um agradecimento muito especial também ao irmão Josenal, que apesar de todo o esforço, quero deixar claro aqui, que apesar de todo o esforço, não tiveram reconhecimento devido desse trabalho que fizeram aí à frente da eleição do Conselho Tutelar. Outra coisa aqui, senhores, para concluir bem rapidinho, eu falei que eu ia fazer as solicitações e quando fosse atendido eu ia agradecer. Então, quero deixar meu agradecimento aqui público à gestão, porque na sessão passada, eu solicitei que fosse colocado um monitor no grupo escolar da Delegada Pequenão. E esse monitor foi colocado. Então, assim, só que eu falei no ano passado, eu fiz aqui muitas solicitações no ano passado, muitas não foram cumpridas, e acaba que ficando com isso mesmo. Esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano, tudo que for cobrado, por mim, vai ser cobrado em toda a sessão, mas também o que for resolvido também vai ser agradecido. Então, aqui, só deixando a cobrança sobre o cercado do lixão, sobre o recolhimento do lixo ali na comunidade da Água de Cima, também sobre a reforma das estradas, que está precisando. Então, essas minhas solicitações vão ser cobradas em todas as sessões. E o que for atendido também vai ser agradecido. E só mais um pouquinho para encerrar. Sobre o que o Tomás falou, sobre a atuação do Padre Henrique, senhores, a gente pede, a gente está pedindo aqui esse reconhecimento ao Padre Henrique pela sua participação, que inclusive ele teve participação no surgimento da nossa cidade, como esse novo interessante lá. Era o braço direito do Padre Notário, participou da emancipação política, então foi um nome de grande influência aqui na nossa cidade. Então, por isso a gente está pedindo, por isso a gente está solicitando aqui aos senhores que possam apreciar essa homenagem a ele. E no mais, é só isso. E qualquer coisa, a gente pede a fala com a gente. Boa noite, para o vereador, por aqui presente. A próxima sessão fica dia 8 de maio. Só que eu já falei que o nosso colega não pode estar presente, porque minha filha vai chegar para passar o Dia das Mães. E a nossa festinha do Dia das Mães é na última sessão do mês. Só uma lembrancinha assim, só para não passar em branco. Viu? Boa noite a todos.